Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou falar de um assunto que ele acaba sendo muito importante para a gente compreender basicamente a dinâmica social, a dinâmica econômica, a dinâmica cultural que nós vivemos sobre a Terra. Hoje, o mundo ele é conduzido principalmente pela ordem econômica via globalização. E afinal, o que é globalização? Como definir globalização? Se a gente pensar de maneira muito simples, o significado de globalização ele é extremamente complexo. No entanto, a gente pode ter alguns caminhos que nos levam à compreensão deste tema tão importante. Por exemplo, a gente pode partir do pressuposto de que globalização basicamente é a interação entre os países do mundo. E aí, quando você pensa em interação, como você consegue observar isso? Olha, você pode observar principalmente pela interação da língua, considere, por exemplo, o inglês a língua universal, pela interação de marcas. Por exemplo, você usa uma marca dos Estados Unidos. Essa marca dos Estados Unidos também está presente na França, que por sua vez também está presente na China. A China, por sua vez, vai produzir uma marca que é da Alemanha. A Alemanha vai vender essa marca para a África do Sul. Percebam. Então, a globalização ela cria condições de interação entre os países do mundo. No entanto, é fundamental você anotar aí que a globalização ela não atinge todos e, infelizmente, aqueles que a globalização não atinge, por muitas vezes está excluído da sociedade. Por exemplo, vamos pensar em países extremamente pobres que basicamente têm como pauta de exportação só o setor primário, ou seja, só a agricultura, só a extração mineral, enfim. Esses países não conseguem participar ativamente da globalização. Aí agora você deve estar pensando, então quer dizer que quem participa da globalização tá tudo bem, tá tudo certo? Também não. Pois a globalização ela é extremamente perversa, tal como diz o nosso grande professor Milton Santos. Pois é, a globalização, só para vocês terem ideia, ela tende a padronizar as relações mundiais. Então ela tende a estabelecer o mesmo tipo de consumo. Tanto que você pode ver que, se a gente está aqui no Brasil, você não realiza compras num centro comercial, você realiza compras num shopping. O shopping sendo esse principal modelo de consumo que está na globalização. E é muito legal que quando você começa a pensar nessa estrutura de globalização, é só você pensar, por exemplo, você caminhando no meio de uma capital, por exemplo, Paris, no meio de uma avenida, e você vai encontrar as pessoas vestidas do mesmo jeito de uma pessoa caminhando numa avenida no estado de São Paulo. Ou vai encontrar as pessoas vestidas do mesmo jeito, ou falando do mesmo jeito numa rua, por exemplo, no Japão. Esse contexto, ele é da globalização. Tanto que a globalização, e aí vai uma das principais críticas deste fenômeno, é que ela elimina as características locais. Isso mesmo, ela tende a padronizar tudo. Tanto que sobre a globalização, o mundo ele se pauta pelo principal elemento que rege esse sistema, que é o consumo. Ora, a globalização ela só funciona pela venda. A globalização só funciona por uma efetiva troca de mercadorias. E quanto mais rápido for essa troca de mercadorias, melhor para a globalização. A globalização ela vem carregada principalmente de um grande aparato tecnológico. E uma das consequências deste fenômeno, sim, caro mestre, sim, grande amigo, é exterminar trabalhos que outrora era feito por pessoas. Pois se existe uma coisa que a globalização tenta colocar, esta coisa são as relações informacionais, muito representada pela internet. Pois, se ela cria um palco de consumo, o que ela quer? Que todas as informações troquem a toda hora e de maneira extremamente veloz. E aí, com esse discurso todo, você deve estar pensando assim, então quer dizer que a globalização ela é uma interação entre os países do mundo? Sim, mas nem todos os países do mundo participam. Sim, também. No entanto, quem participa, por muitas vezes, está preso aos grandes países que detêm o sistema produtivo. Sim, também. Aí, só para vocês terem uma ideia, e antes da gente terminar essa troca de ideias super rápida aqui, a globalização ela não começou necessariamente com a terceira revolução industrial, que vai estourar aí entre a década de 60 e a década de 70, a revolução técnica e informacional. Uma das gêneses da globalização
ela carrega consigo uma das gêneses do capitalismo, lá no mercantilismo. Inclusive, o mercantilismo ele é conhecido por ser a primeira fase do capitalismo, o capitalismo comercial. Se você lembrar aqui das aulas de história, você tem uma base. O que é o mercantilismo? O mercantilismo era o comércio que se estabelecia entre metrópoles e colônias através das grandes navegações. Então, por exemplo, quando Portugal invadiu o Brasil e fazia comércio com o Brasil, isso já era globalização. É claro que a globalização que nós temos hoje ela é uma globalização extremamente veloz, principalmente resultado dos meios informacionais. Mas, para você não sair aqui dessa aula todo triste, afinal o que é globalização, eu vou te deixar de uma maneira muito clara. A globalização ela é uma interação. Pode ser uma interação social, política e econômica. No entanto, ela tem muitas desvantagens. Tá, mas existe algumas vantagens pela globalização? Existe. Por exemplo, ter acesso a outras culturas, a outras línguas. Mas quando a gente coloca